Salve, salve moçada, bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero comentar aqui como que você pode fazer para melhorar seu inglês. Eu trabalho com desenvolvimento já tem uns 7, 8 anos e tem quase 3 anos e 11 meses que eu estou trabalhando para essa empresa americana aqui chamada Flight Circle, né? Então eu acho que eu posso te dar algumas dicas aqui sobre o que você pode fazer para melhorar a sua conversação, né? Claro, são algumas dicas assim bem simplesinhas, coisas que talvez você já saiba, né? Mas vamos aqui reforçar e quem sabe você não pode aprender alguma coisa também, né? Uma coisa assim que ajuda demais, a primeira coisa aqui, ó, traduza apenas em último caso. Então vamos supor assim que você não sabe o significado de uma palavra, vamos escolher uma palavra aqui, por exemplo, né? Reminders. Então, o que a gente fica inclinado a fazer? Poxa, estou lendo um texto, não sei o que é um reminder. A gente vem aqui no Translate do Google, né? Google Tradutor e cola aqui a palavra e a gente vê aqui lembretes, né? Mas, sinceramente, isso é uma péssima ideia. O melhor a ser feito é o seguinte, você vem aqui no Google, põe reminders e põe assim, meaning, né? O que é meaning? A gente pode começar também pelo significado de meaning, né? Meaning é significado, né? Então, reminders, significado. Então, aqui o Google mesmo, essa ferramenta dele aqui, ele vai te dar algumas definições. Então, ele vai vir aqui, ó. A thing that causes someone to remember something. É uma coisa que causa alguém lembrar alguma coisa, né? Então, um lembrete. Então, se você leu essa frase aqui, você vai conseguir fazer a associação do reminder com uma frase, certo? Se você só lê a tradução, você vai conseguir fazer uma associação com uma palavra só. Ou seja, aqui você faz uma associação com várias palavras, né, em contexto. Então, há o significado do dicionário que te dá um contexto. E aí você vai conseguir ver aqui, ó, por exemplo, como é que é usado isso numa frase, né? Então tem aqui, the watchtower is a reminder of the days when an enemy might appear at any moment. Então, a torre de observação é um lembrete dos dias onde o inimigo podia aparecer a qualquer momento. Então, você teve aqui uma frase usando a palavra que você não conhecia. Então, você também tem aqui um segundo significado. Então, uma palavra, ela nunca não, né? Mas boa parte das palavras tem mais de um significado. E veja só como o Google Tradutor é pobre. Ele me dá apenas uma definição, né? E ele não me explica. Tudo bem, eu posso vir aqui mostrar dicionário também, né? Ó, o dicionário do Google Tradutor, ele me dá aqui algumas outras definições, algumas outras palavras, né, de sinônimo, mas ele não me dá uma definição, né? Não me explica o que é um reminder. Tem aqui as palavras relacionadas. Bom, nem mudou nada, né? O que é isso? É um bug do Google Tradutor? Então, tem o dicionário aqui em inglês também. Aqui, sim, ele deu a definição da mesma forma que estava aqui no Google, né? Só que aí você pode ir um pouco mais profundo, mais definições. Tá, isso aqui não é outra coisa. Uso ao longo do tempo de reminders. Então, essa é uma palavra aqui que não existia, não era tão usada assim, né? Começou a ser usada em 1850, foi ser bastante usada aqui nos anos 70, né? Provavelmente usavam outra palavra antes disso para esse significado. Mas uma outra coisa que você pode fazer é entrar num dicionário mais específico, né? Então tem aqui, por exemplo, o Cambridge, né? Ele vai te dar vários exemplos, né? E ele está aqui dando uma definição um pouquinho diferente. Então, assim, o que eu estou sugerindo é um pouco chato?
Né? Era tão mais fácil só ver aqui o significado de lembretes, mas isso que eu tô falando vai fazer você realmente aprender a palavra. É muito provável que se você colocar para ver só a tradução da palavra, você vai esquecer depois da manhã, certo? Você, daqui 3 dias, vai ter que olhar no tradutor de novo qual que é a definição dessa palavra. Então, que utilidade que teve isso, né? Você não está aprendendo de verdade. E outro ponto aí muito positivo sobre você procurar no dicionário realmente é que muito provavelmente você não vai conhecer alguma outra palavra aqui, né? Isso pode acabar virando um rabbit hole, né? Um buraco de coelho, que aí você vai procurando a definição de uma outra palavra, e aí na definição dessa outra palavra também tem uma palavra que você não conhece, e aí você procura mais outra, e mais outra, e mais outra. Mas é assim mesmo, né? Infelizmente, principalmente no começo que você está aprendendo esse novo idioma, você vai ter que lidar com essa frustração, né? É a dor de aprender. Aprender nunca é fácil, né? A gente precisa passar por esse limbo. Infelizmente é um limbo, mas isso vai acabar. E quanto mais exemplos, mais definições, mais contexto você tem das palavras, mais fácil vai ficar. Até porque dicionários geralmente usam ali as 1.000, 2.000, 3.000 palavras mais comuns, certo? Então aí dentro de um idioma, a gente não usa 50.000 palavras diferentes. Talvez existam 300.000 palavras diferentes, só que a gente comumente usa ali 1.000, 2.000, 3.000, no máximo, né? Num contexto aí muito grande, 5.000. Se eu não me engano, estima-se assim que o ser humano, assim, bem letrado, tem um vocabulário de 10 a 15.000 palavras, né? Enfim, vai chegar um momento que você vai conhecer todas essas 1.000, 2.000 palavras comuns do idioma inglês. Então, vai ficar bem mais simples de você fazer essa técnica aqui de ver as definições no dicionário. E aí, o que mais você pode fazer, né? Você pode procurar por sinônimos e antônimos. Isso aí é mais uma dica, né? Então, sinônimos de reminder. Então, tem aqui, Tesaros, é um outro site aqui. Enfim, não é necessariamente esse site ou aquele que vai te fazer realmente aprender, né? Mas é a ideia. Procure a definição no dicionário, procure sinônimos, procure antônimos, porque aqui, você já está conhecendo algumas outras palavras, né? Admonition, essa aqui é uma palavra que eu não conhecia, né? Expression, gesture, hint. Isso aqui vai criando aí uma cadeia de ligações no seu cérebro que vai ser muito importante. O reminder não é um exemplo muito bom de palavra que tem sinônimos e antônimos, né? Mas tudo bem. Enfim, essa é a ideia da primeira dica, né? Segunda dica, leia textos em voz alta. Por quê? Por exemplo, note aqui que eu falei a definição de reminder, né? A thing that causes someone to remember something. Quando você pronuncia a frase, fica mais fácil de você lembrar daquilo também. E outra, você tem dificuldade de escutar uma pessoa falando inglês e entender o que ela está querendo dizer? Isso é porque você falou pouco, né? Se você fala, vai se perceber que a fonética do idioma é bem diferente da fonética da língua portuguesa, né? Se a gente fosse falar essa frase aqui como em português, né? Seria tipo ating tete causes someone to remember someting, né? Isso aqui, um americano, um britânico não entenderia o que eu falei, né? Então você vai ter que entender que as coisas se falam de um jeito diferente.
A thing that causes someone to remember something. E como é que eu posso saber como que é o som dessa frase, né? Aí sim, o Google Tradutor que faz dá uma ótima ajuda, né? Porque quando você aperta aquele botão de ouvir, você vai escutar o que ele está querendo dizer, como que se fala aquilo, né? Sendo bem sincero, eu acho que não saiu, né? Poxa vida, esse vídeo ficou ruim por causa disso, né? Mas enfim, né? A thing that causes someone to remember something. Bom, consertei aqui rapidinho, né? A thing that causes someone to remember something. A thing that causes someone to remember something. Escuta direitinho, 1, 2, 3, 5 A thing that vezes. causes someone to remember something. E tenta falar igual essa moça. A thing that causes someone to remember something. Claro que ela falou bonito, eu falei bem caipira, né? Por quê? Porque nós é brasileiro, né? Caipira, mineiro, do interior ainda, né? Pão de queijo, cafezinho. Então, não vai ser tão bom quanto um americano, né? Porém, pode ter certeza que essas pessoas, os nativos fluentes em inglês, eles conseguem me entender, porque a fonética tá bem próxima, certo? Tá tudo sobre fonética. Isso aqui, você não precisa fazer isso para sempre, né? Sinceramente, eu não faço isso mais. Depois de um tempo, você pega o jeito da fonética e aí é você entender quais são as exceções. Tem algumas palavras que você acha que a fonética segue a lógica normal, só que elas pronunciam de um jeito diferente. Infelizmente, isso aí é com a prática. Mas se você falar uma palavra ou outra do jeito diferente, ninguém vai te julgar, beleza? Outra coisa, use seu computador, celular, aplicativos, tudo em inglês. Imersão, né? Procure colocar tudo em inglês. Participe de discussões de comunidades em inglês. Então, se você é interessado em séries, filmes, anime, esportes, luta, não sei, corrida, jardinagem, né? Sei lá o que você gosta. Desenvolvimento, né? Assuntos que você já compreende o contexto daquilo. Procure discussões falando sobre esse assunto que você gosta, que você se importa. Procure pessoal falando inglês sobre isso, certo? Isso aqui vai ajudar muito você, porque não vai parecer que você está estudando, né? Esse é o benefício número 1. Não vai parecer que você está aprendendo, não tem aquela dor de aprender, né? Claro, uma palavra ou outra que você não entender, às vezes você perde o contexto de uma coisa, aí pode ser um pouquinho chato em alguns pequenos momentos, né? Mas você vai ter a oportunidade de ver outras pessoas falando, escrevendo em inglês aquela frase que poderia ter saído da sua própria boca. Beleza? Leia livros em inglês, livros e artigos, né? Eu diria também. É difícil, né? Hoje em dia a gente indicar leitura de livros, né? O pessoal está cada vez lendo menos. Não sei se é seu caso, mas se esforça um pouquinho, leia alguns livros em inglês, de novo, do assunto que você gosta. Se você está lendo sobre o assunto que você gosta, não vai ser tão dolorido, certo? Eu tenho uma dica aqui, né? Tem um livro aqui que às vezes você está bem no começo, tem muita dificuldade. Uma dica é você usar esse livro aqui, ó, 600 Confusing Words in English, né? Tem inclusive, não sei se esse vídeo aqui tem, né? Mas enfim, ó, tem o PDF aqui disponível. É um livro muito bacana que serve aí para você estudar, porque são palavras simples, né? Um texto não é tão difícil de entender e ele explora aqui palavras que você comumente pode confundir. Então, an, one, elas são usadas de formas bem semelhantes para passar a ideia de unicidade, né? Só que aqui ele está te explicando como que você usa cada uma delas, né?
Não é, o importante aqui não é exatamente você ser ali um mestre e tirar 10 na prova de inglês quando você for questionado qual dessas palavras que você usa, né? A ideia é você estar usando aqui um conteúdo que é tranquilo de você ler, de compreender o que ele está querendo dizer, né? De forma que você vai aprender coisas, certo? Esse livro aqui é bem bacana, são 209 páginas, que tem imagens também, né? E, enfim, muito bacana. Vamos lá, consuma conteúdo variado. Eu disse para você procurar aí conteúdo que você goste também, né? Mas procura aí um pouquinho além do que você gosta, tenta aí dar uma variada. Às vezes você gosta muito sobre coisa de ciência, tá consumindo lá algumas novidades de ciência e não suporta falar de fofoca, né? Procura, não gosta de notícia, né? Dá uma olhada como que é as notícias em inglês, né? Como que o jornal que é de língua inglesa transmite uma notícia, né? Não quer dizer aí que você precisa tornar isso rotina, porque às vezes realmente não é, fica um pouco maçante você consumir esse conteúdo que você não gosta, né? Mas de repente você acaba descobrindo uma coisa que você se interessa, certo? Mas enfim, é uma forma de você ver, aprender como construir frases, palavras novas que você normalmente não veria, né? Você vai ver formas diferentes de elaborar uma frase, uma ideia, né? Usando em um tema diferente. E última coisa, né? Se possível, contrata um professor de inglês para simplesmente conversar. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Então eu fazia aí 1 hora por semana com um professor. A gente fazia, no início começou presencialmente, mas depois foi na época que a gente se afastou, a gente começou a conversar só por videochamada e foi muito tranquilo. Então quer dizer, você ainda tem a oportunidade aí de conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Você não precisa necessariamente procurar alguém aí da sua cidade. Apesar de que todo lugar tem aí alguém que fala, algum professor em inglês, né? Mas, enfim, é um pouquinho mais caro, mas você tem uma oportunidade também de procurar um nativo, né? Infelizmente o dólar é caro, então isso aqui pode ser uma brincadeira bem custosa, né? Mas assim, o professor, se você encontrar uma pessoa que conversa bem, que consegue se comunicar de forma efetiva, vai ser suficiente, não precisa que seja um nativo. Isso aqui é para te dar confiança de que você pode conversar com alguém totalmente em inglês. No momento que você for fazer uma entrevista de emprego, você não vai ter esse problema de nossa, mas será que eu vou conseguir transmitir uma ideia para alguém, né? Será que eu consigo conversar realmente em inglês? Isso aqui vai te ajudar bastante, né? E assim, se não for possível para você, existem alguns lugares que são tipo grupos de estudo, né? São pessoas aí que estão aprendendo também, que vão conversar com outras pessoas. Tem aquele sistema também, se não me engano, chama Omegle, né? Que te coloca para conversar com pessoas aleatórias. Esse, no caso, não é tão agradável assim, porque são conversas muito superficiais, muito rápidas, e ainda tem pessoas desagradáveis nesses lugares. Mas, enfim, é uma opção também aí, se você realmente não pode investir. E assim, você não precisa também fazer uma aula toda semana. Tenta, às vezes, uma aula por mês, né? Junta um dinheirinho aí com... Eu não sei quanto está custando aí um professor de inglês, né? Mas eu imagino que aí com R$ 100, um pouquinho menos, talvez, você consiga 1 horinha com alguém, né? Bom, é isso. Então, isso aqui são coisas assim que me ajudaram muito, né? Eu não tenho CCAA, essas coisas assim,
WhatsApp, nunca fiz esse tipo de curso, né? Eu aprendi mesmo na raça, tentando, jogando, né? É uma ideia boa também, né? Jogar jogos usando usando o idioma inglês é uma boa opção também, porque, de novo, né? É o conteúdo que você se interessa, então não parece tanto que você está estudando, né? É uma diversão, um lazer. Mas cuidado também com essa questão dos jogos também, porque dependendo do tipo de jogo, ele não tem ali linhas de fala muito complexa. É um NPC que compra, que vende, vá até ali, vá até aqui. Às vezes o texto que está lá é muito superficial, então toma cuidado. Você procurar aí por alguns gêneros, né? Tem gêneros que você vai ter uma maior profundidade textual. Por exemplo, RPGs, né? Então, em um RPG geralmente tem uma história, então você vai conseguir encontrar ali um texto mais bem elaborado que vai te ajudar a avançar também. Beleza? Então é isso. Valeu para você que chegou até aqui. Se inscreve, dá like, participe das lives também. Vamos bater um papo, beleza? E é isso. Falou!